Olá, estamos aqui hoje na Clínica Credidio com o seu proprietário, Rodrigo Credidio, que atua juntamente com sua esposa, a doutora Natália. E ele vai participar hoje do nosso BH Eventos Cast e nos contar um pouquinho sobre alguns mistérios, algumas questões relativas à cirurgia plástica e que muitos podem desconhecer. Vamos lá? Doutor Rodrigo, conte para nós um pouquinho a sua história. Boa tarde, como você está? Boa tarde, eu estou Obrigado muito pelo bem. Convite. Então, nós é quem agradecemos. Minha história ela é interessante, né? Porque eu sou de São Paulo e acabei fazendo faculdade aqui, né? Em Minas, no qual imediatamente quando eu me formei, eu entrei na residência de cirurgia geral em São Paulo novamente. E terminando a residência de São Paulo, voltei para fazer plástica em Belo Horizonte. Terminando a plástica de Belo Horizonte, imediatamente eu quis voltar para São Paulo, porque lá é a terra da oportunidade, né? Então, para um recém-formado, é muito bom, né, viver em São Paulo. Sim. E não em Minas, né? Minas é um bom lugar para se viver, bom lugar para se aposentar, mas não para crescer. Então, sim, eu pensando, né, em carreira, eu imediatamente me mudei para São Paulo e fiz carreira por lá. O mercado de São Paulo é fantástico. Me conta um pouquinho sobre a influência do seu pai na sua caminhada. Então, meu pai ele é cirurgião vascular, né? Então, eu desde criança, né, sempre tive como inspiração, né? A gente sempre pensa, né, poxa, meu herói, etc. Né? Quando eu era pequenininho, olha que interessante. Eu estava num clube, uma criança pisou num caco de vidro, brincando de tacar pedra em poste, né? Olha, cortou o pé, aí chegou meu pai lá, né? Pegou, embrulhou o pé da criança, deu uns pontinhos e eu fui ajudar. Ele pediu para eu ajudar. Então, acho que era mais para eu ver do que se trata, né? Eu achei aquilo o máximo. Aí a gente fica com aquilo na cabeça, né? Que a gente já tem essa ideia de meu pai é meu herói, né? E aí veio a certeza de que ele era o herói. Eu falei, poxa, eu quero ser esse cara aqui, né? Eu quero ser assim. Você deve ter sentido uma missão maravilhosa naquele momento, né? Fala, poxa, que legal, né? Que é fantástico isso, né? A capacidade de poder ajudar, resolver uma situação dessa. Então eu cresci com isso de querer ser cirurgião. Eu só não tinha certeza de que área que eu atuaria, né? Porque querer uma coisa e descobrir exatamente como ela é um pouquinho diferente. É verdade. Né? E sua filha também ocasionou uma grande mudança na sua trajetória, né? Com certeza. Foi basicamente a minha família, né? Minha esposa e meus 2 filhos que fizeram com que eu viesse para cá. Por quê? Por muitos motivos. Primeiro porque, poxa, São Paulo... Né, que me perdoe quem gosta de viver lá, mas é terrível viver lá, é incompatível com a vida lá, é muito trânsito, muita violência e muita oportunidade. É tanta oportunidade que você começa a se sentir mal e não acatar essas oportunidades. Então você começa a se tornar um workaholic, entendeu? Então, né, Será que isso é o mais importante? Depois que nasce, os filhos, né? Seus filhos, a gente muda completamente, uma coisa muito interessante isso, né? Como a gente não pensa mais na gente em primeiro plano, né? Né? Eu acho que qualquer pai ou mãe, né, normal, vamos se dizer, acho que daria a vida pelo filho, né? Com então, certeza. E antes você não faria isso por ninguém, né? Até então você é a sua própria família. É verdade. Então foi esposa para lá, no qual ela já tinha uma carreira por aqui, né? Nós tivemos 5 anos de formação, eu tive 5 anos de formação a mais, né? Pelo que eu escolhi, eu tive que fazer residência de cirurgia geral, residência de cirurgia plástica. Ela fez nutrologia, então, né? É um curso mais curto, ameno, né? E na época dava para ser feito, né? No 5º ano da faculdade de medicina. Hoje não existe mais essa opção, né? Então ela passou na prova de título muito rápido e começou já a exercer e ter uma clientela muito boa, porque
a nutrologia de 20 anos para cá, ela não era tão conhecida. Hoje ela é basicamente essencial, mas na época, né, ela era de certa forma uma novidade aqui para a cidade. Então ela tinha uma clientela muito grande para simplesmente começar do zero lá, largar essa turma toda aqui, né? Mas eu acho que o critério principal é a qualidade de vida mesmo. Ok. Né? E me fala um pouco sobre os procedimentos que você realiza nesse seu trabalho, nessa sua labuta aí. Eu realizo todo tipo de cirurgia estética. O que mais me promoveu no mercado foi a cirurgia do contorno corporal, porque realmente os resultados ficam bem legais, bem acima da média. Contorno corporal. Mas eu gosto muito de fazer face, pálpebra, orelha, nariz, qualquer coisa que é estética. Implante capilar, todos os tipos de cirurgia estética eu realizo. Né? Certo. Mas aqui em Minas, né, pelo menos o perfil da cirurgia plástica daqui, né, temos muitos, né, grandes nomes que realizam, né, muitos tipos de cirurgia, no qual eles acabam sendo, né, a primeira opção para face ou implante de cabelo, esse tipo de cirurgia. Agora, o tratamento corporal eu achei que foi um boom muito grande. Em 2 anos de mercado aqui eu consegui, né, atingir um patamar muito elevado, né, a nível de procura da clientela. Ótimo. Então, isso foi muito legal. A gente percebe o retorno de alguns diferenciais. Me fala um pouco essa questão que atualmente, de uns tempos para cá, está sendo muito polêmica, que é a questão da harmonização facial. O que o senhor tem a dizer? Então, a harmonização facial é interessante porque eu praticamente abandonei a harmonização facial em 2012, né? Porque eu fiz cirurgia geral e medicina estética também e cirurgia plástica, né? Só que eu tenho 2 títulos, que é o RQE, Registro da Qualificação do Especialista, que é em cirurgia geral e plástica. A medicina estética, ela não é aceita pelo CRM ou CFM, né, como especialidade médica, só pelo MEC. Né? Então, eu não posso dizer que eu tenho 3 títulos, eu tenho 2. Né? Enfim, mais um é pelo MEC, que é o de medicina estética. Né? Então, eu participei dos 2 lados da moeda, né? E logo que eu me formei como médico, eu já fazia, né, procedimentos de estética com o ácido hialurônico, no caso. Né? Só que o ácido hialurônico, naquela época, existia muita reclamação. Ah, doutor, eu fiz aqui em 6 meses, já desapareceu, quero meu dinheiro de volta, foi um investimento muito caro. Não, não é assim, ele é biodegradável, ele desaparece em 6 meses, seu organismo, né, fagocita, absorve. Só que isso era um pouco inaceitável na época que ele surgiu, assim como o Botox. As pessoas não aceitavam essa questão? A baixa durabilidade, certo, diante do investimento. Era muito dinheiro para pouco retorno. Não tem retorno, ele desaparece. É um retorno pequeno. Entendeu? Sim. Então era muito triste receber, né? Ficava ótimo, mas durava muito pouco. Assim como o Botox. Né? A paciente voltava lá com 6 meses e falava assim, olha aqui, eu tô normal de novo, parece que eu não fiz nada. Não é que não parece. Saiu o seu produto, né? Não expirou no seu corpo. Né? Enfim, a toxina botulínica, você vai desenvolvendo anticorpos aí contra a toxina e ela é inativa. Você tem que fazer uma outra dose. Manutenção. Só que naquela época sempre foi um grande investimento, até hoje. Né? E eu achei que, assim, hoje, infelizmente, né, muitas áreas invadem, né, a área da estética. Por exemplo, antigamente, a estética era do dermatologista e do cirurgião plástico, fim. Né? Quando começou a medicina estética, eu, por exemplo, sou cirurgião plástico, então ninguém ia me olhar feio. Mas eu fui fazer o curso de medicina estética justamente para ver o outro lado da moeda. O que esses caras fazem de bom que o cirurgião plástico perde cliente para quem fez medicina estética. Certo. Então a medicina estética, ela era um pouquinho mal vista. E isso eu achei que foi uma boa brecha para tanta gente invadir essa área. Então hoje, no shopping você faz botox e preenchimento. É verdade. Virou uma coisa... habitué. Né? Digamos assim. Simples.
né? Uhum. Me conta uma coisa que eu acho que muita gente gostaria de saber. E aqueles casos, né, aqueles procedimentos que as pessoas solicitam, que seriam assim algo inusitados, bizarros. Existe mesmo as pessoas quererem fazer uma mudança, uma transformação muito louca? Sim, existe, e cada vez mais. Meu Deus. Eu percebo hoje em dia que a humanidade, vamos se dizer, porque não é só no Brasil, isso, a humanidade está um pouco doente a nível mentalmente, psicológico, mentalmente. Virou uma corrida do ouro, uma cobiça por likes, né? Então, acho que qualquer coisa que chama atenção, a pessoa talvez ganhe likes, mesmo que fique feio. Poxa, ou bizarro, né? A gente vê, né, muitas meninas bonitas que eram modelos e tudo mais, com uma feição muito esquisita. Vai mexendo tanto que passa do ponto. Tem coisa que não vai deixar a pessoa mais bonita. Sim. Porque na realidade, eu acho que a cirurgia plástica, ela tem, vai ao encontro, né? Ela tem esse poder de mexer com a autoestima, ela realmente deixa a pessoa feliz, satisfeita quando ela é bem feita, quando o procedimento atende às necessidades dela. A questão é que hoje em dia, né, tem muitos pacientes que jamais se satisfazem com nada. Isso que é um pouquinho complicado e o cirurgião precisa ficar atento a isso. Né? Aquela pessoa que pede coisas muito estranhas, eu pelo menos, eu falo, poxa, foge do meu perfil, da minha filosofia, não acho legal. Então, às vezes algumas pacientes pedem coisas tão fora do bom senso, vamos se dizer, né, que eu explico, não vai ficar legal, se você fizer isso você pode ter esse problema, né? Eu vou explicando, porque se fugir demais do meu perfil, da minha filosofia, eu simplesmente falo, não vou fazer isso, eu sou contra isso. Tem algo que você queira dizer sobre o seu trabalho, sobre os procedimentos, sobre toda essa seu know-how na área? Sim. Eu diria que o meu trabalho ele é muito diferenciado, né? Porque eu simplesmente não trabalho visando o lucro, eu não fico empurrando coisas para os pacientes, eu acho isso muito feio. Isso é muito importante. Estou aqui, a pessoa eu acho muito, muito feio. Né? Muito antiético, né, doutor Rodrigo? Mas muita gente com o bolso cheio, ela engole a culpa dela. Entendeu? Infelizmente, né? Quando se fala de dinheiro, muitas pessoas eventualmente se corrompem e acabam empurrando coisas para o paciente. Né? Eu reflito, né, assim, enfim, né, com minha esposa e meus amigos, essa questão da honestidade me dá um baita de prejuízo. Eu deixo de ganhar um bom valor por mês, mas eu me coloco no lugar da pessoa. Eu gostaria que fizessem comigo o que eu faço com os outros. Doutor Rodrigo. Sim, senhorita. Algo mais para fecharmos essa entrevista com a qual eu aprendi muito? Pois é, né? Acabou que eu falei tanta coisa aqui. Mas é isso. Enfim, meu trabalho ele é muito justo, honesto, real. Sim. Né? Eu acho, hoje em dia, é um pouco errado ser certo. Né? Mas eu aposto nisso. Eu acho que, né, eu gosto de ser assim. Eu acho que esse é o interessante. Eu penso, né, eu conseguiria conviver num mundo que só existissem eu. O que eu gostaria de como fossem as pessoas? Eu fico com essa ideia todos os dias. Sim. Então, tudo que eu não gostaria que fizessem comigo, eu vou me polindo para não fazer com ninguém. Eu fico me policiando para isso. Eu acho que cada dia vai melhorando. Ok. Meu querido, muito obrigada. Agradeço a presença do Dr. Rodrigo Credidio aqui na clínica dele novamente. Foi um grande prazer e até breve. Muitíssimo obrigado. Eu quem agradece.